Pois é, olha, eu acho que essa enquete aí tá difícil entre o piorou e o não mudou, né? Porque melhorou realmente, eu acho difícil. Se eu tiver que votar na enquete, for forçada aqui pela nossa equipe, pela nossa produção, pelos colegas, eu vou dizer que piorou e não foi nem só pelo jogo, foi pela coletiva. Porque o Carpini passou um tremendo recibo de treinador pressionado na coletiva. Vou chegar nela depois, mas falando um pouco sobre o jogo, diferentemente do jogo do Flamengo, que embora também tenha sido só 2-0, não teve nenhum momento ali que você teve a sensação que o Flamengo não ia vencer o jogo. No caso do São Paulo, que só foi abrir o placar ali depois de 80 minutos, né, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, dava claramente a sensação de que era uma possibilidade o São Paulo sair do Morumbi com um empate. Tomou ali ainda, né, uns sustos, podia ter tomado um gol do Cobressal, mas assim, o resultado bastante provável para a noite de ontem era um empate. O Carpini só vai fazer mudanças significativas ali no final, né, justamente com o André Silva, os jogadores que acabam, né, se envolvendo nos gols, mas mesmo os gols do São Paulo, o gol dele e depois o gol do Caleri, são aqueles gols meio chorados, assim, é um gol que começa numa finalização errada, no primeiro gol sai ali meio na força do ódio, né, a bola empurrada para dentro, o Caleri erra a cabeçada e aí no rebote, né, o grande atacante que grande artilheiro, ele mete para dentro. Mas é um jogo que começa mal e o treinador, de novo, ou opta por não fazer alterações significativas ou as faz muito tarde. E aí tem o fator do adversário que a gente precisa colocar. Se não é um adversário tão fraquinho quanto é o Cobressal, o São Paulo tinha perdido ontem, né? São Paulo tinha perdido, porque teve algumas finalizações, né? Pressionou o jogo todo, estava o tempo inteiro na área do Cobressal, mas assim, se precisar dessa quantidade de chance para fazer um gol, não vai fazer em outros adversários, porque não vai ter, né? Adversários um pouco melhores não vão oferecer esse espaço. E aí, claro, a gente precisa considerar que o São Paulo estava muito desfalcado ofensivamente, né? Perdeu já agora o Rafinha 2 meses, Lucas Moura aparentemente 4, 5 semanas, o Wellington Rato está fazendo tratamento alternativo, mas se tiver que operar pode ficar 6 meses fora, e aí perdeu o Ferreirinha nas vésperas da partida. Então, precisou fazer alterações, beleza. Rames Rodrigues jogou o jogo inteiro, saiu só no finalzinho. Mas para que jogar com 3 zagueiros contra um time que não vai te atacar? O Cobressal veio para sair daqui com empate, o Cobressal não veio para sair do Brasil com uma vitória, não tinha essa necessidade. Né? E o Carpini podia ter optado por isso no começo do jogo e no segundo tempo ir para cima. E não foi. Então, para voltar para a questão da enquete, eu acho que ele sai pior porque, mais uma vez, comete erros, né? É reincidente em alguns erros, que é demorar para fazer alteração ou então fazer alterações ruins, e na coletiva o tremendo recibo que ele passou ao levar a lista de departamento médico, falar que teve uma reunião ontem, hoje vai ter uma reunião amanhã, porque assim não dá. E tudo isso é verdade, né? O que o São Paulo tem vivido em termos de lesões é muito sério, né? É um time que historicamente tinha no seu departamento médico, no seu departamento de fisiologia, uma referência no Brasil, e nos últimos anos tem mais gente quase no DM do que tem disponível para jogar. Mas o treinador que vai lá e fala isso, e fala que tem que dividir responsabilidade e não sei o quê, é porque na primeira oportunidade ele vai cair. Né? E hoje o Carpini não tem um resultado de tiro curto para salvá-lo dessa pressão. Não tem. Né? Ele pode fazer o melhor início de campeonato brasileiro que ele vai seguir pressionado, porque ele fez um péssimo começo de trabalho, à exceção, né, daqueles primeiros 4, 5 jogos ali que incluíram o jogo com o Corinthians e o jogo com o Palmeiras. Mas, mais uma vez, o São Paulo teve muita dificuldade de fazer a bola chegar na frente e dessa vez contra um adversário bem, bem, bem fraquinho. Vamos ouvir o homem, né? Você vê como o crédito no Brasil é curto, né? O Carpini começa com um título em cima do Palmeiras, ganhando em Itaquera, coisa que nunca ninguém tinha conseguido, mas ó, o crédito já evaporou do Carpini. Os gols do São Paulo
saíram aos 37 do segundo tempo, com o André Silva, que tinha entrado no lugar do Luciano, e depois com o Caleri aos 43, o Caleri voltando, né, depois Aí, de um tempo fora por lesão. Fala, Alicia. só para deixar, para você falando de crédito, eu tinha feito uma nota mental aqui, esqueci de comentar. Né? O Crespo ganhou o Campeonato Paulista e o crédito dele acabou no início do Campeonato Brasileiro. Então, imagina o crédito do Carpini, que tem muito menos nome, e que por pouco não chega nem nas quartas do Paulista, e agora, né, tem uma sequência aí dura de Campeonato Brasileiro pela frente, então difícil. Tem uma mensagem aqui do Bruno Marcolino que é uma pensata interessante. A verdade é que nunca teremos renovação de técnicos no Brasil. Sempre que surge um jovem promissor, ele é fritado. É uma coisa a se pensar mesmo, né? Se esses créditos e tempos não estão muito curtos. Mas vamos ouvir o Carpini. Ele está mantido no cargo, falou na coletiva sobre as lesões, como você disse, Alice, que voltaram a sobrar o São Paulo e ressaltou o respaldo que tem, em especial do grupo de jogadores. Fala, Carpini. Alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita. E eu me sinto muito confortável no desconforto, porque eu gosto do desafio, isso me motiva muito. Ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Tava bravo, né? Claramente subiu um pouquinho o tom, considerando que o Carpini tem aquele tom bem tranquilo, né? Agora, Deu uma subidinha. confortável no desconforto é de doer o Isso, essa é ouvido, a né? frase, né? Se tá confortável, não é desconforto, né, amigo? Precisa dar uma lida ali no dicionário para essa linguagem de coach que tem sido adotada em alguns lugares aí, realmente. Mas no geral ele está numa defensiva, né? Ali tentando se defender o caso de que o trabalho dele é bom. Quando entra nesse estágio, é um estágio que é costuma ser pré-queda, né? Quando você já está se defendendo e se explicando muito por que o seu trabalho é bom, é porque você está com uma questão ali para ser explicada, né? E eu acho que poderia ser. Eu acho que ele até se expressa bem e tal, mas assim, esse tipo de expressão como estar confortável no desconforto poderia ser evitado, porque não significa. A Brenda está incorreta, né, do ponto de vista do português, porque se tá confortável não é desconforto. Parece meio óbvio falar, mas é isso. E fica uma coisa parecendo que é uma. Não sei se vocês lembram, quando o Rogério às vezes era técnico, ele tinha muito. Ele às vezes aparecia com umas anotaçõezinhas, quando o técnico de São Paulo mesmo, umas anotaçõezinhas quando o São Paulo não ia bem, porque teve tanto de posse de bola, que era uma série de justificativa. Me lembrou um pouco isso, ele falando dos problemas de desfalques, embora ele tenha razão, que existem os desfalques, que são significativos, não é que perdeu os jogadores que não tem peso para o São Paulo e tal, mas essa coisa de vir com traçadinho para explicar os resultados ruins, nesse caso não foi um resultado ruim, mas o desempenho ruim, com uma listinha, lembrou o Rogério que fazia a mesma coisa no início ali da carreira dele, que ele via, não, mas tivemos tanto de posse de bola, recuperamos tantas bolas e tal, não sei o quê, papapá. Então tem esse aspecto. Eu acho que talvez tenha um pouco razão no sentido de que as críticas podem ser exageradas, mas é verdade, o São Paulo não está jogando nada, né? E o Cobressal era o time mais fraco do grupo. E os 2 gols, como disse a Alicia, chorados, né? Aquela coisa de vai entrar de qualquer jeito, porque não teve, assim,
uma construção, ele foi salvo pelo Calleri, que até deu uma entrevista também reconhecendo que o time está precisando jogar mais, que entende o torcedor, e aí dando uma mensagem de otimismo, dizendo a gente também apanhou ano passado e acabamos campeões da Copa do Brasil. Mas enfim, hoje, o momento do São Paulo, vamos ver como é que vai ser o início do Brasileiro, e essa é uma questão, ele já tem pouco elenco, e agora vai encavalar Brasileiro e Libertadores. Vai ser... Ele está no momento instável, numa parte muito ruim da temporada para estar instável, porque vai ficar nesse jogo a jogo, em jogos todos pedreiras, né? Jogo de Brasileiro, primeira fase de Libertadores e tal. Não vai ser fácil para o Carpini nas próximas semanas. Não vai ser fácil para o Carpini, muito respeitoso, diga-se, né? Não estava lá xingando ninguém. Não, e é muito importante ressaltar, de se defender, né? Deve, né? Se ele não se defender, quem vai defender a ele, né? Não tem muito ninguém querendo defendê-lo, né? Os jogadores mostraram, assim, corroborando o discurso dele, de que tem o apoio dos jogadores, o São Paulo ralou bastante o bumbum na grama ontem. É fato que buscou, né? Jogou mal, mas não pareceu ali ter má vontade. O Axel Rude fala aqui, e o Carpini já caiu? Por favor, venham com boas notícias. Não, essa notícia não vai ter hoje para você não, Axel, pelo menos por enquanto, não caiu. O Rafael Ângelo fala, esse Cobressal é time para brigar, para não cair no Paulista, Carioca, Mineiro. É fraquinho o Cobressal mesmo. O Luciano Possani diz, resumo do São Paulo, treinador inexperiente, elenco limitado, diretoria amadora, clube endividado e torcida saudosista e irrealista. Pelo menos o Luciano está, de fato, distribuindo aqui responsabilidades. Mas aí ele está detonando o São Paulo inteiro, não só o técnico. É isso. Deu uma exagerada aí, digamos assim, né? Mas às vezes eu me pergunto também se a torcida não dá uma exagerada no que quer de um técnico com o time que o São Paulo tem. Olha só, o Everson Henning. O Rames Rodrigues calou a boca dos antes. Jogou 90 minutos, pediu a bola o jogo todo, participou dos gols. Mas não deu carrinho e foi lento. Horas, ele não foi contratado para ser velocista marcador. Alicia, você gostou do jogo do Rames Rodrigues? Ontem realmente foi 90 para mais, hein? 90 mais minutos. 90 mais, pois é, né? E nem era data FIFA, hein? Que normalmente é só quando o Rames Rodrigues consegue jogar um jogo inteiro. Mas era contra time chileno, era contra adversário mas ele achou que tava, né? Deu uma animada ali. E ele pode ter achado, eu acho que foi o mais próximo que ele já teve de uma formação do São Paulo que contribuiu para a maneira como ele está acostumado a jogar na seleção, né? Que é o time meio que montado para ele, né? Então ele não tinha, acho que parte da razão de o São Paulo insistir na formação com 3 zagueiros também, era para dar ao Rames Rodrigues um total de 0 responsabilidade defensiva. Ele estava bem protegido ali, né, com 2 linhas atrás dele, podendo soltar essa bola para frente sem ter que voltar. E essa é uma das dificuldades de encaixar o Rames Rodrigues no time. Ele meio que, não vou dizer que ele só funciona, mas ele funciona melhor com o time jogando ou em função dele ou alguém protegendo a dele, porque ele de fato não vai voltar para buscar, né? Ele não faz essa função defensiva, o que dificulta bastante o trabalho do treinador. Mas essa disputa entre Rames e Carpini, que parece ter ali um embate, né? As entrevistas do Carpini sempre deixam ali uma mensagem subliminar de que ele coloca o Rames Rodrigues, mas que ele ainda não se provou, né? Mas de fato ontem ele fez uma boa atuação, participou do gol, e ele tem o apoio da torcida, né? A torcida quer que o Rames Rodrigues dê certo. Então, desde o início do jogo, o Carpini criticado e cobrado e vaiado pela torcida, e o Rames Rodrigues muito incentivado. Então, apesar de não ter feito grande coisa pelo São Paulo ainda, ele tem esse apoio, e ontem acho que deu essa primeira mostra. O que fica de dúvida vai dar para jogar com o Rames assim, com o São Paulo completo? Ontem o São Paulo estava absurdamente desfalcado, né, no ataque. Então, a hora que tiver Lucas, tiver Rafinha, tiver o Ferreirinha disponível, o São Paulo vai continuar jogando dessa forma? E Rames Rodrigues pode ter feito uma boa partida, mas o São Paulo não fez. Então, assim, essas duas coisas são compatíveis? Dá para você dizer, nossa, esse cara jogou muito. E aí você olha o futebol do time, e é um time que precisou de, né,
quase 80 e tantos minutos para fazer um gol no cobressal. Então, assim, para mim, o jogador jogar bem sozinho não significa muita coisa, né? Então, acho uma ótima notícia para o São Paulo que ele tem a condição física de jogar um jogo inteiro, porque o São Paulo vai precisar disso por conta de todos os seus desfalques, mas não acho que, né, assim, fez uma diferença tão grande que tenha levado o São Paulo a fazer uma boa partida, porque isso definitivamente não aconteceu ontem. Bora falar de Flamengo, ou antes da gente trocar de assunto, passar do São Paulo, algumas mensagens que eu quero ler aqui. O Julião, meu xará, que não sou eu, hein? Parece até que o São Paulo perdeu. Tem gente defendendo o Carpini aqui, ó. Cláudio Cavalcante. Só pode ser brincadeira. Me digam quem é que tá jogando fino da bola, quem tem dinheiro ou não. Ninguém tá jogando nada, não é só o São Paulo. Agora que teremos jogos de verdade. E o tricolor do Morumbis fala: o trabalho do Carpini é ruim, mas a coletiva dele foi boa, teve personalidade. Tocou nas férias. Tocou nas feridas, talvez. Feridas, talvez. Tocou nas feridas, que o torcedor e vocês da imprensa não gostam. Boa, Rodrigo, obrigado. Trabalho horrível do Dorival no Brasileiro e fraco do Refis Plus. Pessoal bravo com o departamento médico do São Paulo. Na enquete, a maior parte das pessoas aqui dizendo que não mudou a situação do Carpini. E olha, só Alicia, você falou assim, não tem nenhum grande jogo para mudar a vida do Carpini. Mas olha, eu estava batendo o olho aqui no calendário de São Paulo, de abril, só abril, olha só, hein? São Paulo e Fortaleza, estreia no Brasileiro sábado, no Morumbi. Jogo perigoso para São Paulo, bem perigoso. Aí, meio de semana, Flamengo e São Paulo. Depois, Atlético Goianiense e São Paulo, fora de casa. Depois, joga lá em Guayaquil pela Libertadores contra o Barcelona. E encerra o mês contra o Palmeiras. Então, assim, é um mês que tem jogos perigosos no Brasileiro e tem Flamengo e Palmeiras. Então, talvez a diretoria do São Paulo até esteja esperando para ver aí como é que o... E sequência de 3 fora, né? Esse Atlético Goianiense é fora também, que você falou, né? O Atlético Goianiense é fora. Ele joga com Fortaleza em casa, então, Flamengo é 3 fora. Flamengo fora e ainda Guayaquil fora. Então, 3 jogos fora. Bem complicado, de fato. Isso. Assim, e aí no Morumbi joga com o São Paulo, com o Palmeiras. Isso, ele tem a oportunidade, claro, se ele faz um bom jogo, né, segura Flamengo e Palmeiras, ele ganha uma sobrevida, mas também é aquela sequência desenhada para derrubar treinador, né, porque se ele vai mal, não importa, acho que não vai importar, que era Flamengo, Palmeiras e o Barcelona, numa sequência difícil, né, o que eu digo em relação às vitórias é que o treinador que não tem bagagem, seja uma história no clube como tinha o Rogério Ceni, né? Ou pega um treinador como um Filipão da vida, que já ganhou muita coisa, um Tite, esse cara tem muito pouco tempo, né? E quando eu falo isso em relação ao Carpini, eu concordo com o nosso espectador aqui que fez o comentário sobre a falta de paciência, né? Que impede essa renovação dos treinadores, concordo plenamente, né? É só uma análise da realidade do futebol. Esses caras, quando chegam num clube grande, tem muito pouco tempo para se provar. Ou vocês acham que o Abel Ferreira estaria no Palmeiras até agora se o Palmeiras não ganha a Libertadores ou aquela Copa do Brasil? Né? Ganhou as duas e Abel Ferreira ficou aí. Também não tinha torcida no estádio para pressionar treinador naquela época. Né? Então, de fato, a gente tem hoje um grande nome de treinador no Brasil, no Abel, por exemplo, que também é um cara muito jovem, como disse o Carpini, por conta de vitórias rápidas, senão também não tinha tido essa paciência. Então eu concordo que, assim, paciência tem, mas acabou. Só que a realidade é essa, né? E o Carpini, eu discordo que a coletiva dele foi boa, eu acho que a coletiva dele foi muito defensiva, né? Quando o treinador sai de campo e ele está prestigiado, e a notícia é ele fica, meus amigos, aí é porque, né, a situação... dele, na verdade, é bem complicado. Então, ele não tem estofo, né? Então, se ele, como eu disse, se o Crespo, que na época foi colocado que o Campeonato Paulista era o Mundial para o São Paulo, ele vai lá e ganha esse Mundial, em cima de um dos maiores rivais, e ainda assim ele cai no começo do Campeonato Brasileiro, qual que é a perspectiva de paciência com o Carpini? Muito pouca, muito pouca. E aí o São Paulo justamente tem essa sequência muito difícil, em que pega os dois principais, né, concorrentes ao título, Palmeiras e Flamengo, no mesmo mês, a menos que ele consiga o que hoje parece
né, muito difícil, que seja vitórias em cima desses dois, eu acho que a carreira dele pode, no São Paulo, pode acabar cedo no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil que ele consiga demonstrar um futebol tão volumoso, com tantos desfalques, que justifique a permanência dele. Acho uma pena, mas acho o mais provável diante do nosso histórico aí de falta de paciência com o trabalho de treinador.